7h59, já estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também em nossa página aí no Face da Folha FM 98,3, e daqui a pouco esse programa estará em podcast. Você pode ouvir aí em qualquer plataforma, inclusive no Amazon Music agora também. Voltamos neste programa onde conversamos aqui com o vereador Bruno Viana, do PSL. Volto com você, Aloysio. Bruno, vou fazer uma pergunta fora da pauta. Você foi bom jogador, seu irmão é bom jogador. Você viu o 4-2 Alemanha e Portugal pela Euro? Sim. Rapaz, esse Cristiano Ronaldo, pelo amor de Deus, camarada, só dava a Alemanha, tocou a primeira vez na bola, 1-0. A Alemanha faz 3 gols depois, empata e passa o placar. Ele pega uma bola na direita, num golpe de tipo de Bruce Lee, parece coisa de Matrix. A bola se pela de fundo, ele cruza e diminui, mas depois a Alemanha faz o quarto gol, né? Perdão, a Alemanha faz o quarto gol e ele diminui com o Diogo Jota. O que você acha do Cristiano Ronaldo, cara? Como boleiro? Rapaz, se todas as perguntas fossem iguais a essa aí, eu tava feito aqui. O Cristiano é meu ídolo, cara, assim, de vida. Tô falando de sempre. O cara é fenomenal, dedicado demais. Sou fã mesmo. Boto na rede social o tempo todo, se você olhar, quando tô vendo o jogo dele, sempre coloco, porque eu sou fã mesmo, como um jovem jogador de futebol que fui, que acompanhei a vida toda. Ele é meu exemplo, principalmente pela dedicação. Eu sou muito dedicado, sabe isso? E eu sou muito dedicado mesmo. E agora eu tô me dedicando bastante à área política. Então, isso aí, para mim, a maior característica dele é a questão da dedicação e meu ídolo. É ídolo. Cristiano ou Messi? Que é? Cristiano ou Messi? Cristiano rindo. Vou perder apoiadores por causa disso, mas Cristiano bem à frente, disparado. Vamos lá. Messi é melhor, Cristiano é maior. Vamos colocar isso. É a definição, mas eu particularmente acho o Messi mais jogador, mais completo. Não, melhor jogador. Só que maior, acho que Cristiano é maior, porque Cristiano, pelo tamanho da relevância que ele teve aí nesses anos aí, jogando em vários clubes diferentes, o único título pela seleção, que a seleção dele tem. Aí, artilheiro aí eu vou começar a falar dele aqui, nós vamos ficar até amanhã. O cara parece que, acho que se não me engano, 3 gols de ser o maior artilheiro de todas as seleções europeias de todos os tempos, né? Sim. Você para pensar que a gente teve Jorge Best, Puskás, Di Stéfano pela Espanha, Klinsmann, Van Basten, pô, não é pra qualquer um, né? Não, cara, não dá pra comparar. Vou falar pra você que ele é fenomenal pelo que ele carrega. Por isso mesmo, por Messi ser melhor, que ele é melhor tecnicamente que o Cristiano, mas mesmo assim Cristiano conseguiu equiparar e é maior que Messi, maior na questão de importância de títulos, de relevância para mim, na minha visão, bem, no cenário mundial, apesar de Messi ser um cracaço, tá? O melhor jogador que eu acho que muitas pessoas já assistiram aí na vida. Você toma refrigerante? Eu? É. Agora eu tinha começado, agora depois do que ele fez agora eu vou parar, vou esquecer isso, mas eu não tomava, mas agora eu tomo sim. Agora eu não jogo. Bom. Agora você não joga mais, né? Perdeu o foco. Ninguém aguenta. Vou parafrasear aqui o Capi, que é muito usado pelo Aloysio. Vamos voltar aqui para o nosso canavial. E essa questão do refrigerante é pertinente ainda ao assunto do Cristiano Ronaldo. Me perdoe para quem não acompanhou lá a coletiva dele. Ele tirou um refrigerante que estava no vídeo e colocou e mandou o pessoal beber água. Eu te fiz uma pergunta no bloco anterior, Bruno, sobre a parte mais técnica desse código tributário. O Edivar, o Júnior da FEMAC, ontem ele ganhou até um apelido novo aqui, o Aloysio, Ed, pela simpatia que ele, né, pela simpatia que ele tem. O cara é fantástico. Ele deixou muito claro aqui na entrevista ontem que o setor produtivo de Campos, ele não é contra por ser contra, porque não só não aguentar mais pagar tributos nesse país. Não é só por isso, não. Ele explicou, tecnicamente existe, né, uma crise muito grande, tem a pandemia para piorar ainda mais, mas falou que existem outras soluções, porque é muito fácil você apontar o erro,
mas não apontar uma forma de acerto. E o Edivar fez isso muito bem. Existe uma série de números, inclusive essa questão turística, que é uma mega indústria, né, mundial, e é uma indústria sem poluir, sem fumaça, né, vamos dizer assim. Na sua ideia de análise sobre esse projeto do Código Tributário, o primeiro, em que foi enviado e colocado na pauta em cima da hora, e o segundo, que foi refeito pelo prefeito, tirando aí alguns tributos. Tecnicamente, como é que você avalia a possibilidade de chegar alguma hora e você votar a favor desse projeto, ou não? Cláudio, ótima pergunta, obrigado mais uma vez. Não existe possibilidade de eu votar nesse projeto. Não existe porque, primeiro, deixa eu recapitular um pouco. Voltando lá para o dia 25. Primeiro porque, quando o projeto foi colocado lá em votação, foi falado um projeto, chegou na hora, era outro, para iniciar. Eu acho que isso aí já desgasta bastante uma relação, que foi o que aconteceu inicialmente. Então já houve um desgaste muito grande por conta disso, pela falta de confiança. Segundo ponto, eu não tenho vergonha de dizer que eu estou me formando como político e que eu estou aprendendo diariamente. Eu estou aprendendo, eu tenho 24 anos, eu estou começando a minha caminhada. Eu tive a instrução do meu pai, né, da forma política de se conduzir, mas da parte técnica eu tenho estudado bastante. Tenho me dedicado muito e tenho muito a aprender. Posso estar aqui, a gente está conversando aqui hoje, eu posso daqui a um mês voltar aqui e falar, olha, Cláudio, isso aí eu errei, cara. Isso daí eu votei errado, realmente errei, me equivoquei, Luiz. Enfim, tenho humildade para dizer isso, até por ser filho de quem sou, que você sabe disso, Luiz sabe, sempre foi muito direto nas suas colocações. Em relação ao projeto, eu dediquei as últimas 2 semanas a estudar bastante sobre Código Tributário, a estudar bastante sobre política e para formar o Bruno político também. O que o Bruno quer de política? O que o Bruno pensa de política? E eu já, desde que comecei a me dedicar a estudar sobre isso, já entendi e já me considero um político que será provavelmente contrário todas as vezes que for votado algo relacionado ao aumento de impostos. Por quê? Eu estava até fazendo um levantamento ontem, colocando nas minhas redes sociais. Eu comecei a estudar ainda mais a questão da carga tributária do nosso país, que já é altíssima. Você coloca que é uma das mais altas. E aí nós colocamos um ponto. É uma das mais altas. O contribuinte, no ano de 2021, ele teve, isso é um cálculo, é um estudo que foi feito, que trabalhar 149 dias só para pagar impostos. Ou seja, de janeiro até dia 29 de maio, o contribuinte, o trabalhador, ele teve que trabalhar só para pagar impostos. Então, só para a gente ter noção do impacto que tem a carga tributária dentro do nosso município. Segundo, por que a alternativa sempre é o aumento de impostos? A gente vem acompanhando, né, praticamente todo início é dessa forma. Então, por que sempre a alternativa é essa? Será que essa alternativa realmente vai gerar um aumento de receita? Será que vai gerar um aumento de receita? Eu acho que isso não é uma conclusão. Não necessariamente aumento de impostos quer dizer aumento de receita. Eu penso dessa maneira. Ainda mais com o comércio agonizando. O comércio hoje, ele está agonizando. Ele tá voltando à pauta, ele está recuperando. E é por isso que me dói muito, me dói bastante, quando eu escuto, muitas vezes do Executivo, que isso se tornou uma questão política, que está sendo influenciado, que está vindo influência de A, de B e de C. No meu caso, falo para a população que me acompanha, que está me ouvindo, os ouvintes estão me escutando. Eu sou independente. As minhas decisões são pautadas no que eu acredito junto com o meu grupo técnico. Então, principalmente no que eu carrego de história, de histórico e de DNA. Então, assim, eu estou muito seguro, né, de votar contra esse projeto, por acreditar nessas questões que eu falei com você, e principalmente, vamos ser francos, vamos ser sinceros. A gente tem, eu estava estudando, Luiz, eu acho que, se eu não me engano, acho que é a Dinamarca, que tem uma alta carga tributária também. Só que vamos comparar o que o poder público entrega para a população. Vamos ser bem franco. O que se entrega para a população? A gente sabe da dificuldade do município. Eu tô concordando com você, com você. Eu estou concordando com o Executivo da dificuldade do município. Eu estou concordando com ele. Mas eu consigo enxergar outras medidas. E aí, me dói bastante
uma alegação, quando você vê uma alegação na questão de que precisa fazer para cortar, né, para diminuir despesa, e numa terça, numa quarta-feira de manhã você acorda olhando o Diário Oficial com mais inúmeras nomeações e muitas vezes como é que foi ressuscitando um órgão. Então, assim, eu falei isso para o prefeito e falo com quem estiver aqui nos escutando, que eu estava achando, primeiro, que o time tinha passado desse projeto, segundo, que haveriam outras soluções para se colocar e que não era o melhor caminho. Eu continuo achando isso. E eu falo com propriedade. Não é que eu não acho que é o melhor caminho, porque fulano acha, porque Beltrano acha. E não só porque as entidades acham, não. Porque lá é um debate, a gente escuta que as entidades falam, como as entidades se colocam, mas o Bruno, político em si, ele não acredita que o aumento de impostos é favorável para a nossa população. E eu vou ser bem sincero com você, num momento desse, você tocar nesse assunto é muito doloroso. Então, por conta disso, depois de estudar ainda mais, agora mesmo eu tenho mais convicção que esse não é o caminho. Só mais uma... Sim, pois não, Luiz. Desculpa. Só para... Bruno citou o exemplo da Dinamarca. Os países nórdicos, né, os antigos, os vikings da Idade Média, Dinamarca, Suécia, Noruega, um pouquinho para leste ali a Finlândia, são exemplos de social-democracia, né? Welfare State, Estado do Bem-Estar Social, onde se cobra muito imposto em relação a outros países da Europa, mas também se oferece muito à população. Né? Então, só para explicar aí o exemplo que o Bruno usou, né? Você na Dinamarca, na Finlândia, na Suécia, na Noruega, não precisa ter plano de saúde. A saúde pública é muito boa. Você nesses países não precisa pagar uma faculdade particular para o seu filho se formar em medicina. Tem que fazer talvez até empréstimo para isso. As públicas são muito boas. Né? Você não precisa pagar um ingresso caro de um show para se divertir, que lazer também faz parte das funções do Estado. Você tem opções bancadas de graça pelo Estado que são muito boas. Você não precisa pagar IPVA e pedágio para ter estradas muito boas. Então, são exemplos onde se cobra muito, mas também o Estado dá muito. Né? E outra coisa, Bruno, nesses países, o parlamentar, o político de maneira geral, sabe qual o salário que ele recebe? Sabe qual é? Não. É aquele que ele declarou que recebia na iniciativa privada antes, ou como servidor público. Nem um centavo a mais. Sim. E Aloysio, você me permite pegar até um gancho aí na sua fala? Quando eu citei principalmente, é exatamente nessa questão. Que a nossa população, vamos falando de uma discussão mais ampla, né? Vamos falar a gente não está falando exatamente dos impostos colocados pelo município. Você tem que pagar duas vezes, né? Então você paga seus impostos em troca de uma educação de qualidade, você tem que pagar uma escola particular para o seu filho. Você paga seus impostos em troca de uma saúde de qualidade e, infelizmente, você precisa pagar um plano de saúde. Então, assim, quando a gente fala de discussão ampla, fica ainda mais absurdo tocar nessa pauta. Né? Fica ainda mais absurdo tocar nessa pauta. E falando na nossa questão municipal, eu preciso entender. Porque, vamos lá, vamos colocar um ponto relevante. Precisa dar um sinal, né? Correto? Precisava dar um sinal para a questão do termo de ajuste lá da gestão. E aí, quando chega em cima da hora, quando chega perto da votação, o projeto tem a chance de ser totalmente alterado. Né? Totalmente alterado. A verdade é essa. Praticamente todo alterado. Houve essa oportunidade de se meter no projeto. E aí eu fiz exatamente essa pergunta. Realmente, o impacto que será causado, o impacto que terá esse projeto, vale a pena colocar isso aí em votação, com todos esses ajustes? Porque pode ter certeza, Luiz, guarda o que eu estou falando com você. A próxima vez que esse projeto for a pauta, ele não será da mesma forma que veio antes. Não será. Provavelmente muitas coisas serão alteradas. E aí me deixa ainda curioso se isso não se tornou uma votação, infelizmente, política. Infelizmente, política. Estou falando isso porque
Eu não sei o que se passa, né, na cabeça do executivo, da base, não estou tendo essa proximidade, mas se a gente tem que tomar uma medida dura, se tem que ser tomada uma medida dura para poder dar esse sinal, apesar de eu achar que poderiam ocorrer outros sinais, e não esse, o sinal de aumento de impostos, e daí existe essa possibilidade, pelo que eu tenho acompanhado, de um projeto vir praticamente todo alterado, me deixa na dúvida se realmente o que está sendo levado em consideração é o impacto que ele causará no município relacionado à receita. Então, deixa só essa colocação, porque é uma dúvida que eu tenho também, não sei qual é o seu posicionamento, qual é o posicionamento dos nossos ouvintes. Tem uma outra questão, o Bruno e Aloysio, que é a pegada jurídica. Você disse que está estudando o Código Tributário, já tem cerca de 15 dias. Volto a citar aqui ontem o Edivar, o Júnior, e o pai dele, que era, Aloysio sabe muito bem, um profundo conhecedor de tributação, né? Seu Edivar Chagas. E toda vez que a gente precisava aqui, até na antiga Continental, tirar alguma dúvida, alguma questão, a gente recorria aí ao seu Edivar, e chegamos a citar o exemplo do IPVA em Campos, que há uma evasão de renda aqui, né, amigo? A gente vai a gente não, eu não vou até, acho que não é exemplo para ninguém, mas se você tem uma casa no Espírito Santo que quer emplacar lá, não há nada de ilegal nisso. Agora, se não tem, aí é ilegalidade. Mas o Espírito Santo é 1%, o IPVA para carro zero. Concorrência desleal, né? Hã? Uma concorrência desleal. Então, é esse fato que você falou aí. Agora, e juridicamente, qual é a pegada, se é que tem, e você pretende usar? Cláudio, sendo bem franco e sincero com você, eu acho que a Luiz tem até mais propriedade para falar sobre isso. Essa questão jurídica, eu vou ser bem franco que eu nem estou pautando muito isso. Porque eu acredito na minha convicção que esse projeto não vai passar. Eu acredito que esse projeto não vai passar. Porque, pelo que eu conheço, dos novos colegas lá da casa, dos vereadores, eu tenho certeza que tem pessoas ali que vão mudar a sua opinião. Porque quando olharem de perto o que é esse projeto. Então, assim, eu vou ser bem franco com você que nessa pauta jurídica, tem escutado, sim, muitas conversas sobre isso, que se passar pode ser, né, tombado, de uma forma bem chula falando, mas eu não foquei nessa parte porque eu estou acreditando que esse projeto não vai passar, até porque ele não passou ainda, né? Não passou e eu, pelo que eu estou enxergando no momento, eu acredito que ele não vai passar. Mas se tem essa possibilidade também, com certeza, se esse projeto passar, será levado em consideração pela parte jurídica. Na verdade, a bala de prata para derrubar o projeto, e eu já vi juristas com vasta experiência na área tributária e também na constitucional, estimarem 70% de chance de derrubar o código todo se ele fosse aprovado, seria o regime de urgência. Por quê? Aí é uma tecnicidade. O regime de urgência ele tende a ser aprovado pelos tribunais superiores para orçamento, não para mudança de código. Só que a oposição, ou quem se opunha, não vou botar oposição, quem se opunha ao projeto, aprovou a derrubada do regime de urgência. E nisso, você, como é contrário ao código, acho que vocês comeram mosca, porque deixar o regime de urgência era assim, a bala de prata para fazer ele cair todo lá na frente. Mas, enfim, isso já aconteceu. Foi uma sessão interessante, vocês o tempo inteiro olhando para o celular, totalmente cada um falando com o seu advogado. Aí Elinho vai e muda, não, abstenção e tal, não sei o quê. Mas essa da forma online é muito difícil, cara, porque às vezes você quer conseguir você quer falar, mas você fica com a mãozinha assim, ó. Na hora, provavelmente, se essa votação fosse presencial, ali na hora, eu acho que seria até mais, que aí teria mais comunicação dentre os colegas, né, para entender. Mas eu enxergo, Aloysio, até pelo carinho que eu tenho, que eu gosto, já falei com vocês aqui, não omito isso, eu tenho um carinho grande pelo Vladimir, eu gosto da pessoa Vladimir, acho que posições políticas diferentes tem que ser respeitado, né? Isso acontece. Eu só não gosto quando eu escuto
que por eu estar me posicionando contrário a um projeto enviado pelo Executivo, que é porque eu estou alinhado com A, porque teve gente que me ligou, porque Joãozinho falou comigo, enfim. Então, ninguém pode ter opinião diferente. Dono da verdade. Não tem dono da verdade que eu digo assim, será que a equipe técnica é dona da verdade? Ninguém pode discordar. Então, assim, o que me deixa chateado, vou ser bem sincero com você, é essa questão de ser falado isso. Então, se fosse presencial, eu acredito que lá acabaria dado essa estratégia, a estratégia teria sido mudada. Mas eu enxergo como uma nova oportunidade desse projeto aí, né, do Executivo analisar bem, do presidente da Casa analisar bem e ver se realmente é válido colocar isso em pauta, né, com tudo isso que está acontecendo. Vamos, são 8h20, tem mais 10 minutos nesse bloco, vamos dedicar ele ao assunto pré-pautado. A gente tocou nele numa pergunta que o Cláudio Nogueira fez do telespectador Maurício Batista, mas vamos focar agora nesse final nisso. Eu soube desde terça-feira, por fonte, ou seja, no dia anterior à votação de quarta, que eles estavam esperando só a votação, o governo, para fazer a limpa nos indicados seus e de Twin, caso vocês confirmassem a posição que vocês confirmaram, né, de votar contra o código. Teve a votação, não alcançaram o quórum, a fome aumentou ainda mais, né, e no DO aí de quinta-feira, ou de sexta-feira... Sexta-noite, então, a limpa foi feita. Já havia sido feita antes com outros vereadores que abandonaram o governo. Igor Pereira, que tinha muitas indicações, Elin Naim, Rogério Matoso. Como é que você reagiu a isso? Olha, vou ser bem sincero, bem franco com você, Luiz. Vou repetir o que eu falei. Eu achei um posicionamento bem equivocado. Não por questões de indicações, não. Questões técnicas. Falando de questão técnica. Porque, como eu disse, vou repetir o que eu falei. Eu não sou favorável a vereador, dentro da política de coalizão, que foi o que a gente falou mais cedo, sair colocando A, B, C, sem capacidade técnica, sair indicando pessoas. Eu acho o seguinte, eu penso no seguinte, o que eu acredito? Se o prefeito tem lá para colocar, né, a questão técnica, e ele quer colocar alguém que o apoiou na campanha, que o apoiou na campanha do Executivo, e apoiou um vereador da base dele no Legislativo, válido. Acho que ele está unindo o útil ao agradável, está colocando uma pessoa técnica lá. Mas, como eu disse, quando eu recebi essa notícia, na sexta-feira à noite, realmente fiquei surpreso, sexta-feira à noite no DO, eu fiquei triste pelo governo em si. Fiquei triste pelo governo, porque eu sei que as pessoas que estavam lá dentro, falo com propriedade, são pessoas técnicas, pessoas que estavam se dedicando ao máximo pelo município, e pessoas que estavam ali muito próximas dele diariamente, o acompanhando em várias agendas, estando próximo. Então eu fiquei triste pelo governo em si e pelo esporte do nosso município. Por quê? Me preocupou ainda mais. E agora nós vamos ver, né, com as novas indicações para o esporte, que eu estarei aqui analisando, porque eu sou do esporte, é a minha área. Sou presidente da comissão de esportes de desportos na Câmara. Então a minha área lá, principalmente, é a questão do esporte. Se for colocado no local pessoas que vão fazer um bom trabalho, um trabalho técnico, um trabalho voltado para o esporte de qualidade, show. Acho que super válido. Agora, se forem indicações meramente políticas, eu acredito que, além de ser muito prejudicial para o nosso município, será uma bola fora gigantesca, até pelo trabalho, como eu disse aqui mais cedo, que estava sendo desenvolvido lá há mais de 4 anos por pessoas que vieram, que talvez tenha sido, talvez não, as pessoas falam isso na rua, o melhor cenário do governo de Rafael. Como é que é? Eu não entendi. Estou falando o seguinte, se com essas trocas, com essas alterações, o que me preocupa é a questão do esporte em si do município, né? Porque, né, foram retiradas inúmeras pessoas, né, para todas as pessoas que estavam no esporte. Tinham pessoas que estavam lá, que eram ligadas ao vereador Rafael Twin, que estavam lá há muitos anos, né, fazendo um trabalho
que, pelo que foi falado, pelo que a gente escutava na cidade, era o grande, como é que eu vou dizer, era o grande destaque do governo Rafael, não é à toa que o Twin foi eleito vereador, e as pessoas que estavam lá eram pessoas técnicas, pessoas que estavam desenvolvendo um bom trabalho no esporte. Se forem colocadas pessoas técnicas que façam um bom trabalho pelo esporte, seria o primeiro a aplaudir. Só estarei aqui para analisar e para fiscalizar se forem indicações meramente políticas. Pai, você está falando, tá me lembrando outra história de futebol. Copa de 2002, o ataque da seleção era o Romário e o Ronaldo, nas eliminatórias. Romário, para variar, dá um migué em Filipão linha dura, não convoca o Romário para 2002. Romário esperando o Brasil ser desclassificado para poder falar o que ele tinha que falar. O Brasil ganha a Copa. Aí Romário falou, e aí, Romário? Não posso falar nada, ganhou a Copa, a escolha é melhor me descortar mesmo. Mas é assim, eu quero que o que for melhor para nossa cidade. Eu não torço contra, eu torço favorável, eu quero ajudar o prefeito, eu quero ajudar ele a governar, né? Eu quero ajudar a nossa cidade que está agonizando, né? Eu quero ajudar o esporte do nosso município que precisa estar presente, principalmente nesse pós-pandemia. Nosso esporte vai ser crucial para a saúde, as pessoas estão enxergando a importância da saúde, então o esporte vai ser crucial. Então, se for desenvolvido políticas públicas, né? Políticas favoráveis, né? Políticas boas dentro do esporte, cara, você é o primeiro a estar aqui elogiando, independente do nome que estiver lá. Só, deixando claro, estarei fiscalizando e ficarei triste se forem indicações meramente políticas que não se importem com o esporte da nossa cidade. Deixa eu terminar esse bloco com uma pergunta. Nogueira fez uma pergunta do streaming, eu vou fazer uma pergunta do grupo de WhatsApp, qual você inclusive participa, Bruno. Feita aqui pelo Roberto Show, policial federal, foi candidato a vereador na última eleição, especialista em segurança pública. Queria perguntar ao vereador se ele acha que indicar pessoas para atuarem junto ao Poder Executivo diminui a independência que o vereador deve ter para fiscalizar a gestão. Seguindo na mesma linha, por que ter indicado pessoas? No caso, você. Então, eu vou voltar nesse ponto do que eu estou falando. Depende muito, falando da política de coalizão, em si, como a gente já falou, depende muito dessa questão. Eu não acho que vereador tem que indicar nomes. Não acho que vereador tem que indicar nomes. Vereador, se for solicitado, tem que indicar o currículo. Currículos. Pessoas técnicas de capacidade. Olha, essa pessoa aqui é técnica. Ela é uma pessoa técnica que faz um trabalho maravilhoso. Você quer essa pessoa dentro do poder público para te ajudar na gestão? Ótimo. Eu não concordo quando são indicações meramente políticas. Porque se tem uma pessoa, um exemplo, vou citar o exemplo do Sérgio Fagundes. Sérgio que estava lá na Fundação de Esporte como diretor financeiro. Sérgio é uma pessoa, um contador, uma pessoa de um nome gigantesco dentro da cidade. Sérgio Fagundes, uma pessoa que trabalha ali lá no Ninho das Águias, tem seu escritório, tem sua vida pessoal, tem sua vida particular, tem, né? Não depende de política. E esteve disposto a ajudar o município, a ajudar o governo. Era uma pessoa, sim, ligada a mim, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, muito próxima a mim. Mas, eu digo para você, o ganho que o município teve em ter uma pessoa como Sérgio Fagundes, até como Marcelo Valentim, dentro do poder público, é um ganho muito grande para a nossa cidade, ter essas pessoas lá dentro. Eu sou contrário, sim, acho que existe um limite de indicações quando você pega, como tem acontecido, como aconteceu na última sexta-feira, de uma indicação de parentes de vereadores que em 48 horas depois foram exonerados alegando, né, pelo que o governo alegou, por falta de capacidade técnica. Então aí fica bem claro que foram indicações meramente políticas. Agora, nessa questão de atrapalhar a independência, eu não posso falar pelos outros, né, pelos outros vereadores, mas no meu caso, acho que está mais do que provado que não atrapalhou em nada. 8h28, estamos chegando perto do final do bloco. Eu vou deixar, se me permite, Carlos Nogueira, uma pergunta, ainda para esgotar, só antes de a gente falar de eleição de 2022 e da própria pré-candidatura do Bruno, a estadual, para esgotar esse assunto, logicamente que você viu, Bruno, o vídeo do Twin, que ele soltou no domingo, eu vi o vídeo, embora fosse domingo, publiquei o vídeo, gerei demanda para o prefeito, ele respondeu,
Twin complementou, deu uma tréplica em cima da resposta do prefeito, e eu atualizei na manhã de ontem. E também ontem o vereador Anderson de Matos soltou também um vídeo, pegando 13 pontos do Código Tributário, né, e o 13º que deixa para o final é um aumento de 500%, para a construção civil, né, para remembramento de obras, de mata-casa, enfim. E é baseado na UFICA, né, você passa, realmente um aumento substancial, mas ele fala de vários outros aumentos. E o vereador Álvaro Oliveira, líder do governo na Câmara, respondeu, colocando uma questão meio que de luta de classes, né, que eu citei aqui no início, que é um conceito marxista. Que quem defende, quem é contra o Código Tributário, estaria do lado dos ricos, quando o governo queria governar para os pobres, que é um maniqueísmo aí antigo do garotismo, né? Eu vou deixar essas perguntas no ar, né, para o próximo bloco. Ok, ótimo. São 8h30, então a gente faz uma pausa bem rápida e voltamos com o último bloco aqui do Folha no Ar, primeira edição. E como você mesmo fala, Luiz, briga de foice no escuro aqui na nossa página aqui. Teve gente até questionando onde tem pontos turísticos aqui em Campos. A gente ia precisar de uma semana de programa só para mostrar os pontos turísticos de Campos, pelo menos alguns deles. São 8h31, nós vamos ao intervalo comercial, voltamos em instantes no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional.